Olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida, meu bom dia, meu boa tarde, minha boa noite, minha boa madrugada, porque eu não sei que horas você vai estar assistindo esse vídeo, mas ele chegará para você na hora certa, no momento certo, porque para Deus não tem acaso, para Deus não tem destino, para Deus existe Deus. Então, se você está de frente a esse vídeo hoje, é porque Deus separou esse momento para palestrar com você. E saiba que você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Talvez hoje você entrou nesse vídeo cabisbaixo, entrou triste, talvez as coisas não tenham acontecendo, não esteja acontecendo do jeito que você gostaria que tivesse acontecendo. Né? Eu quero ser profeta de Deus para você. Eu quero ser boca de Deus para você nessa manhã, nessa tarde ou nesta noite, ou até mesmo nesta madrugada. Eu quero profetizar que todas as suas lágrimas, todas que eu falo é lágrima de angústia, lágrima de oração, porque muitas das vezes choramos orando. Você tá entendendo? Todas as suas lágrimas estão sendo colhidas pelo Senhor. E você sabe quando Deus colhe lágrima? É oração ouvida. Então, em nome de Jesus, tá? Seja abençoado por Deus. Tenha a sua oração ouvida. Tenha o que você pede, sabe? É Deus ouvido e atendido no nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de estar te convidando, meu querido e minha querida, para estar orando comigo. Vamos orar, porque a oração move a mão de Deus ao meu favor e ao seu favor. Abre os céus ao nosso favor. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Senhor, venho diante de Ti como pó, como cinza, como nada que sou. Te pedir perdão pelos meus pecados, palavra, atos, pensamento. Perdão, Senhor, por tudo que eu tenho feito, falado que não provém de Ti. Toma o primeiro lugar em nossa vida, abre os céus ao nosso favor, no nome de Jesus. Repreendendo o principado e potestade da região celestial. Senhor, repreendendo todo demônio que age, Senhor, para nossa oração não chegar ao trono da graça. Abre os céus ao nosso favor. Enquanto estamos aqui, Senhor, ouvindo a tua mensagem, entra na nossa casa, repreenda o inimigo das nossas almas, Senhor. Coloca tudo que está fora do lugar, tu coloca no lugar, Pai amado e Pai querido. Entra com união, entra com calmaria dentro da nossa casa, entra com saúde, entra com amor, com paz, entra com prosperidade. Eu entrego essa live nas tuas mãos, essa mulher que está ouvindo, Senhor, essa oração, esse homem nas tuas mãos. Troca o fardamento dele, Senhor. Coloca o sapato de fogo, coloca escudo, coloca espada, Senhor, coraça da justiça no peito. Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Fala com o teu povo, Senhor. Fala comigo. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém? Amém, meu querido. Amém, minha querida. Seja abençoado no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Para você que é novo no canal, é nova no canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Nós somos uma família. Meu nome é Magna Vasconcelos, tá? Pela misericórdia do Senhor, sou pastora, né? Então, eu quero te agradecer por você fazer parte dessa família. Se você não faz, já corra aqui, já se inscreva aqui embaixo, ó, tá? Já ativa o sininho para você receber notificações. Tem vídeo de segunda a sábado para honra e glória do Senhor Jesus, tá? E creia que cada vídeo você vai ser impactado, porque não sou eu, é o Senhor Jesus, amém? Já quero pedir para você deixar o seu likezinho. Toda vez que você deixa o seu like, o YouTube entende que é um vídeo com conteúdo e passa por feed de outras pessoas e você me ajuda a evangelizar. O Senhor me levantou nesse tempo para evangelizar e levantou você para vir comigo. Então, me dê a mão e vem comigo no nome de Jesus. Já deixa o seu likezinho, que é o seu joinha, já compartilha, no mínimo com 3 pessoas, no nome de Jesus. Amém? Já vai abrindo a sua Bíblia, porque foi para isso que eu vim aqui. Eu vou botar minha luneta, que vocês sabem que eu não enxergo nada. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 1, tá? A partir do versículo 9. Eu tenho que fazer assim, gente, senão eu não enxergo, acredita? Meu óculos tá ruim. 1 Samuel, capítulo 1.
partir do versículo 9, que diz assim a poderosa palavra de Deus. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim lembrares da tua serva, não te esqueceres, mas a tua serva Peraí, gente, virei a página. Deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava e só se movia os seus lábios. Porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: Não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido. Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Bileal, porque da multidão dos meus cuidados e dos desgostos tenho falado até agora. Então respondeu Eli: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse-lhe ela: Acha tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher seguiu o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantou-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Aleluia, glória a Deus. Aqui eu gosto muito da passagem de Ana, da história de Ana, né? Aqui a poderosa palavra de Deus, ela está nos relatando, né, o sofrimento desta mulher. Havia um homem, tá, que se chamava Eucana, e ele tinha duas esposas. Uma era Ana e a outra era Penina. Ana, Deus cerrou o ventre de Ana, né? Ana não era estéril, foi Deus que fechou, trancou a madre dela, né? Para ela não ter filhos, mas havia um propósito, porque toda aflição e toda prova que eu e você passamos, há um propósito de Deus, né? Às vezes a gente se questiona por que estamos passando por aquilo ali. Mas temos que entender que há um propósito de Deus para todas as coisas. Nós temos que aprender a suportar a adversidade, sabendo que na adversidade, na fúria do furacão, do vento, da tempestade, há um propósito por trás daquela prova. E havia um propósito aqui. A palavra de Deus vai dizer que aqui Israel passava por um período muito difícil, um período, sabe, que Deus já não falava constantemente com o povo, um período que o povo estava em total desobediência, um período que Eli, o sacerdote, sabia o que estava acontecendo dentro do templo, né, o que seus filhos faziam e não tomava uma posição. Então, a casa de Deus estava em desordem, né? Israel estava em desordem. Então, Deus, eu aprendi uma coisa na palavra de Deus e na minha vida, né? Que quando tem alguma coisa que não está de acordo com Deus, não está na ordem que Deus quer, do jeito que Deus quer, né? Que Ele sempre sabe qual é o melhor para mim e para você. Existem ventos da parte de Deus. Então, Deus também manda ventos. Então, a gente pensa assim, eu estou passando por um processo, é o diabo. Não, existem provações que são da parte de Deus. E aqui, esse vento de Ana, sabe, a madre dela fechada, era da parte de Deus. Deus queria fazer
algo sobrenatural sobre a vida de Ana, tá? Então, mas era preciso que Ana tomasse uma posição. Então a palavra de Deus vai dizer que Penina tinha filhos e filhos, todo ano Penina tinha filho, né? E Ana não tinha. E por conta disso, a palavra de Deus vai dizer que Eucana amava mais Ana. Então, alguns historiadores vão dizer que Ana talvez seja a primeira esposa de Eucana, porque quando a primeira esposa não te dava filhos, né, era estéril, o homem podia casar de novo. Então, alguns historiadores vão dizer que por isso Penina entra na história, né? Então, a Penina se aproveitava da situação para perseguir Ana, para maltratar Ana, para pisar em cima de Ana. Sabe aquelas pessoas que aproveitam que ela tem tudo, eu tenho, você não tem, eu posso, você não posso. Você tá entendendo? Era mais ou menos isso. Você imagina uma pessoa dentro da sua própria casa fazendo isso com você. Pois era isso que Ana passava de noite, noite e dia. Então a palavra de Deus vai dizer aqui no versículo 8 que ela já não comia. Então, se ela já não comia diante do processo que ela estava passando, né, significa que aqui havia uma depressão nessa mulher, né? Ela não tinha mais vontade de nada. Você está entendendo? Ao ponto que Eucana percebe que ela não está comendo, percebe que ela está diferente. Pergunta para ela, Ana, o que está acontecendo? Não sou eu melhor do que 10 filhos para você? Você tá entendendo? Então, a palavra de Deus vai dizer que ele percebeu que ela estava em depressão. Às vezes, né? Só que a Bíblia não usa a palavra depressão, né? Naquele tempo não tinha descoberta da medicina que a gente tem hoje. Mas essa mulher estava com depressão. Ela estava com tristeza profunda na alma. O texto vai dizer que a tristeza dela era profunda na alma. Então, quando a tristeza é profunda na alma, a pessoa fica depressiva, a pessoa fica melancólica, a pessoa fica chorosa, a pessoa não tem vontade de comer, não tem vontade de beber, não tem vontade de levantar da cama, não tem ânimo para nada, não tem vontade de nada. Então, era esse o quadro de Ana. E de ano em ano eles subiam ao templo para adorar. Apesar dela estar nesse quadro depressivo, ela não deixou de adorar o Senhor. Talvez, querida, você está aí, meu querido, deitado nessa cama e não tem força para ir para a casa do Senhor. Ah, porque eu tô com depressão, eu tô com ansiedade, eu tô com problema, eu tô com isso, eu tô com aquilo. Mas eu quero te dizer, minha querida e meu querido, que Ana, mesmo sofrendo a perseguição, mesmo num quadro grande de depressão que essa mulher estava fazendo, ela não deixou de subir à casa do Senhor para adorar. Sabe por quê? Porque há esperança no colo do Senhor. Você tá entendendo? Há meu Deus, a esperança no colo do Senhor, sabe? Há conforto no colo de Deus. Então, ela sabia que o socorro dela vinha do Senhor. O homem não podia fazer nada por ela, o marido dela não podia fazer nada por ela, vizinho da direita, vizinho da esquerda, parentela, ninguém poderia fazer nada por ela. Mas o Senhor pode fazer por ela. Então, apesar de tudo que ela estava sofrendo, ela sabia que ela precisava de uma ajuda. E eu sempre falo que depressão é uma doença sim, mas ela é uma doença que ela tem uma mãozinha espiritual, entendeu? Então ela abre várias portas para o mundo espiritual. Então nós temos que tratar ela com dois médicos. O primeiro, o médico Jesus. O segundo, o médico aqui na terra, que Deus colocou os médicos na terra para nos ajudar. Então, querido, se você está sofrendo de uma ansiedade, uma depressão, né, tristeza profunda, tristeza na alma, procura a ajuda dos céus e depois procura a ajuda dos médicos, no nome de Jesus. E a palavra de Deus vai dizer que ela sobe para adorar, mas o interessante é que ela continua não comendo. Você tá entendendo? Ela sobe para adorar, ela levanta da mesa, tá todo mundo comendo, todo mundo festejando. Ela levanta da mesa e se chega até o altar do Senhor. Porque ela entende que
no altar havia socorro, na presença de Deus havia socorro, na presença de Deus havia conforto, na presença de Deus havia uma mão forte, na presença de Deus era o que ela precisava, era da presença de Deus. E ela ali, com a tristeza de alma que ela estava, com a tristeza por não conseguir gerar, ela começa a chorar, e ela chora, 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 chora. Minha querida, tem momentos na nossa vida que a gente não tem força para orar. A gente não tem força nem para bater boca com alguém. A gente não tem força para nada. Mas eu quero te dizer que mesmo sem força, se ajoelhe no chão e só chore. Pastora, eu não tenho força, sabe? Eu não tenho força para sair desse quarto. Eu não tenho força para sair dessa cama, para sair dessa casa. Eu não tenho força para pegar o telefone e agendar uma consulta médica. Eu não tenho força, pastora. Mas você tem força para colocar o seu joelho no chão. Sabe por quê? Porque a nossa força vem do Senhor Jesus. É Ele que renova a nossa força. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria do Senhor é a minha força, a sua força. Você está entendendo? O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria do Senhor vem ao amanhecer. Talvez você chorou, querida, a noite inteira, mas chorou no travesseiro. Você está entendendo? Chorou sem estar em oração, chorou errado. Porque quando a gente chora no altar. A gente chora nos pés do Senhor. E Ana sabia disso. Ela sabia que quem poderia dar um filho para ela, quem poderia entrar na área do sobrenatural, quem poderia curar a alma dela, quem poderia saciar a alma dela. Sabe aquele vazio da alma que muitas pessoas sentem? Sai para beber, volta para casa, continua o vazio na alma. Fica com um, fica com outro, depois volta para casa. Isso aconteceu muito comigo quando eu tava no mundo, você tá entendendo? Volta para casa sozinho, com vazio na alma. Você tá entendendo? Tá em volta de um monte de gente, mas tá com vazio na alma. Pega a mala, viaja, vai para outro país, mas tá com vazio na alma. Você tá entendendo? Chega lá, depois tem que voltar para casa com o mesmo vazio na alma que você saiu. Isso que é triste. Você acha que uma viagem vai te compensar, bota tuas esperanças, tuas coisas na mala, bota até a sua esperança na mala, faz a viagem, mas volta da viagem com o mesmo vazio que você botou na mala. Você tá entendendo? Você volta de volta para sua casa com vazio na alma. Porque esse vazio, o Senhor, quando nos criou, nós somos tricotômicos, né? Então, Deus fez um lugar para o Espírito Santo habitar. E esse vazio na alma que você sente é o lugar do Espírito Santo que está vazio. Você está entendendo? O vazio da alma, quem preenche é o Espírito Santo, quem preenche é Deus. Sabe? Esse vazio, essa tristeza profunda que você sente, só quem vai preencher é Deus. E Ana sabia disso. E ela sabia que o Senhor também era o socorro bem presente. Então, quando ela coloca o joelho dela no chão e começa a chorar, ela faz um voto com Deus. Ela começa a contar para Deus o que ela queria. Ela fala: Senhor, eu não tenho filho varão. Eu conjecturo que ela começou assim: Senhor, eu não tenho filho varão. Eu não tenho filho nenhum. Entendeu? Eu sou amassacrada, eu sou amassada por Penina. Senhor, que esfrega na minha cara a gravidez dela. Eu queria apenas um filho para dar para o meu marido. Senhor, mas se tu me deres um filho varão, Senhor, não passarei navalha na cabeça dele, Senhor, eu ainda entregarei ele a ti todos os dias da minha vida. Querida, quando você toma uma posição em oração, o céu começa a se mover. A palavra de Deus vai dizer que Eli, o sacerdote, estava sentado na cadeira, na pilastra.
tá? Isso já é uma outra pregação, né? O sacerdote sentado na cadeira. Tá cheio de sacerdote aí que só fica sentado na cadeira, mas não toma posição. Não vê nem o que está acontecendo dentro da própria igreja, que a igreja não é dele, né? Não adianta eu falar a própria igreja dele. Dentro da igreja do Senhor, que o Senhor colocou ele só como guardião da igreja, só como pastor da igreja, entendeu? Ele não sabe, ela não sabe o que está acontecendo lá dentro. Então a palavra de Deus vai dizer, né, que ele pega e vai e fala para ela assim: ô mulher, estás embriagada? Porque ele não entende. Tem pessoas que veem a nossa dor e não entendem a nossa dor. Não espere que as pessoas entendam a sua dor. Sabe, o meu mal e o seu mal, que a gente conta a nossa vida para os outros, espere que as pessoas venham entender a nossa dor. Não, ninguém entende a nossa dor. Quem entende a sua dor é o Senhor, que se coloca no seu lugar. Sabe, lembra da viúva de Naim, quando o Senhor tem íntima compaixão com aquela mulher, ele, como se ele tivesse trocado de lugar com ela, ele sentiu a dor dela de ter perdido o marido e agora estava perdendo o seu único filho, entendeu? Então não espere que um ser humano vá sentir a sua dor. Tem pessoas tão boas que sentem a nossa dor, mas não como Jesus sente, entendeu? Tem pessoas que se colocam realmente no nosso lugar, mas não espera isso de todos, porque tem pessoas que não vão se colocar no seu lugar, não vão entender a tua dor, não vão entender o teu processo, porque a sua dor é um processo, entendeu? Muitas das vezes é um processo de amadurecimento, muitas das vezes é um processo de lapidação. A nossa prova, sabe, sempre é um processo, e todo processo tem um determinado fim, ela tem uma finalidade. Você tem que perguntar para Deus assim: Senhor, qual é a finalidade desse processo? Senhor, eu não sei o que tu está querendo comigo nesse processo, mas eu te peço, me dá força para suportar o processo. Irmãos, ano passado eu passei um processo durante 1 ano e 6 meses, né? E eu falava: Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Quantas vezes eu vim fazer live aqui, né? No ano passado, eu estava passando por um processo tremendo, mas nunca abri minha boca aqui no canal para falar. E eu falava assim: Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Tu só me dá estrutura para me passar nesse processo. Porque quando a gente está no processo, a gente quer fazer um monte de coisa. A gente quer revidar, a gente quer isso, quer aquilo, né? E nesse processo, o Senhor me ensinou a como ser um cavalo domado pelo Espírito Santo. Já preguei sobre isso aqui, entendeu? Eu quero que você saiba que a gente tem que ter domínio próprio, entendeu? Então eu só falava assim: Senhor, me ajuda a suportar o processo, porque eu não sei qual a finalidade que tu quer com isso tudo que está acontecendo, mas eis-me aqui, entendeu? Então, minha querida e meu querido, todo processo há uma finalidade. E a palavra de Deus vai dizer que ele olha para ela por circunstância, né? Apesar de ser o profeta da casa de Deus, ele olhou por circunstância. Quantas pessoas nos olham por circunstância? Quantas pessoas nos olham por aparência e não nos olham pela fé? Você está entendendo? Então, minha querida, não espere que alguém vai olhar por você pela fé, nem que vai olhar dentro do seu coração. Só Deus tem o poder de olhar a sua dor e olhar para dentro do seu coração. Então, não fique chateado com a pessoa que não está entendendo a sua dor, não está entendendo o seu processo. Mas, pastora, não está entendendo por que eu estou passando, está me julgando. Os amigos de Jó também julgaram ele. Você está entendendo? As pessoas vão nos julgar. E Ana, ela fala para ele: não, não, meu senhor, não me tenha como filha de Bilial. Porque ela está falando para ele, em outras palavras: olha, eu não bebi, eu estou aqui derramando a minha angústia para o Senhor Jesus, eu estou num processo danado. E ele toma um impacto e fala assim: então, que o Senhor conceda o pedido da tua alma, porque ele vê que ele errou, que ele
pré-julgou pela aparência dela, porque eu acredito que ela estava chorando. Quando a palavra fala que ela estava chorando, ela chorando muito, e a palavra diz que ela perseverou. Então significa que ela não foi no altar, chorou um pouquinho e saiu, não, falou com Deus um pouquinho e saiu, não, ela perseverou, ela continuou no altar. Eu acredito que essa mulher ficou horas de joelho ali no altar. Às vezes eu e você não queremos ficar um pouquinho de joelho antes de dormir, não queremos orar, tirar um minuto para orar, para falar com Deus. Deus não sabia todo o processo que Ana estava passando, sabia, porque Deus é onisciente, é onipotente, é onipresente. Ele sabe de todas as coisas, mas Deus quer o que? Relacionamento, Deus quer intimidade. E você só tem intimidade com alguém a partir do momento que você tem relacionamento com aquela pessoa. Peraí, gente, beber água. Tem relacionamento com aquela pessoa. Então, o que Ana tinha aqui era relacionamento com Deus. Ela chegou, mesmo Deus sabendo de tudo, mesmo sendo o próprio Deus que trancou a madre dela, ela fala: Senhor, Senhor, se tu me deste um filho varão, eu te entregaria ele de volta. Ela faz um voto com Deus e era isso que Deus estava querendo. Por quê? Porque Deus precisava de alguém gerado no altar, gerado no coração de Deus para colocar como profeta em Israel. Você está entendendo? Então precisava ser um homem separado, um homem diferenciado. Muitas das vezes passamos por processo e não entendemos. É porque o Senhor está nos separando, está nos diferenciando das outras pessoas. É porque o Senhor tem um propósito com a nossa vida e a gente não entende os propósitos de Deus. Querido, eu quero te dizer, meu querido, que propósito não é para ser entendido, é para ser vivido. Aleluia! Então não questione ao Senhor por que as portas estão trancadas. Não questione ao Senhor: Senhor, por que você está passando por esse processo no casamento? Por que você está passando com esse processo com o seu filho? Por que você está passando com esse processo, sabe, na sua saúde? Não questione ao Senhor, mas fale: Senhor, qual é o propósito? Senhor, me reveste para que eu suporte a provação. Querida, porque para passar na frente de Penina, tinha que passar de boquinha calada. Eu imagino, sabe? Aquela pessoa que pisa você, humilha você, tá sempre implicando com você, ela tinha que ficar calada. E aqui, em nenhum do momento, a palavra de Deus vai dizer que ela questionou Penina. Senhor, porque Penina tá fazendo isso. Não foi isso que ela fez. Eu sempre falo, né? Eu sei, Magna, né? Eu sempre brinco assim: quer falar comigo? Fala com a minha mão. Tá brigando à toa. Eu não vou brigar com você. Fala com a minha mão. Entendeu? Porque foi isso que Ana fez. Ela não deu. Ela podia ter batido boca, ela podia ter falado, ela podia ter feito tantas coisas, podia ter feito queixa a Eucana, né? Imagina, Eucana ia ter que tomar uma posição, né? Diante de tudo isso que estava acontecendo. Ela podia ter feito várias coisas, mas ela não fez. Ela se calou e foi falar com o Senhor Jesus. Aprenda a saber falar com a pessoa certa. Não conte a sua vida para ninguém. Não chega nas redes sociais contando: tô triste, tô isso, tô aquilo. Não. Não fale a sua vida para ninguém. Muitas das vezes tem inimigo ali que você nem sabe, só tá ali te sondando para saber o que acontece na sua vida. Então você tem que entender, tá? Que o Senhor tá te provando para você ser aprovada por ele. E a palavra de Deus vai dizer que que ele solta uma palavra profética, ele fala que o Senhor vai atender a oração dela e ela toma aquela palavra no coração dela, levanta dali, sabe? Já se derramou no altar, ela levanta dali, come, bebe. Olha só depois que ela fala com Deus, que ela come, que ela bebe.
Você tá entendendo? Significa que a angústia, sabe? Ela deixou todinha no altar. Aprenda a deixar angústia e problema no altar. Angústia, problema, depressão, opressão, doença, sabe? A gente leva pro altar. Problemas a gente leva pro altar. A gente leva para casa de Deus, se derrama na casa de Deus, fala com o Senhor, porque ele é que vai resolver. Ele é o médico dos médicos, sabe? Ele é o juiz do juiz. Se você tá doente, ele é o médico. Se você tá com processo na justiça, ele é o juiz e ele é o advogado. Você tá entendendo? Se você precisa de um conciliador para resolver a situação, o Senhor é o conciliador. Se você precisa que o coração de alguém se mova ao seu favor, Deus é poderoso para colocar a mão dentro do coração daquela pessoa e virar o coração daquela pessoa para você. Você tá entendendo? Deus é poderoso para fazer infinitamente coisas maiores e melhores que você nem imagina. Gente, às vezes eu só penso assim: ah, Senhor, eu queria resolver isso, eu queria fazer isso. Eu nem falo, nem oro, eu só penso. Horas depois, um dia depois, o Senhor bota na minha mão. Por quê? Porque eu tenho intimidade com Deus. Tenha intimidade com Deus. Eu não sei qual o processo que você está passando, querida. Qual o processo que você está passando, querido, mas seja como Ana. Tenha intimidade com Deus. Chegue perto de Deus e fale tudinho. Eu brinco assim, eu sou queridinha de Jesus, sou filha mimada de Jesus, porque eu conto tudo para Jesus. Mexeu comigo, eu conto para Jesus. Entendeu? Porta se fechou, conto para Jesus. Tô triste, conto para Jesus. Eu ainda falo, olha aí, hein, Senhor. Entendeu? Porque o filho, se seu filho apanhar na escola, ele quando chegar, ele não vai contar para você, a diretora não vai mandar te chamar, e a gente não corre lá quando a diretora chama a gente que é mãe, a gente vai desesperada para ver o que aconteceu. E o Senhor é assim, quando você conta algo para ele quer intimidade, ele quer, sabe, se revelar para você. E Deus só vai se revelar para você com intimidade. Seja íntima do Senhor Jesus, aprenda a tocar na orla de Jesus, porque na orla de Jesus tem virtude, tem cura do corpo, tem cura da alma. Talvez você entrou aqui, querida, totalmente depressiva, totalmente ansiosa, totalmente desesperada. Talvez ainda hoje você falou que ia tirar a sua vida. Talvez ainda hoje você falou que ia sair de casa. Talvez você hoje tá chorando com um laudo de câncer no seu colo. Você tá entendendo? Eu não sei de que maneira você chegou nessa live, mas eu quero ser profeta de Deus para você. Tenha intimidade com Deus, leva o laudo pro altar, leva o processo pro altar, leva o problema pro altar, leva a ansiedade, a depressão, leva tudo pro altar e deixa lá, fala: Senhor, eu não tenho palavras, mas eu tenho lágrimas, eu vim aqui colocar o meu processo nas tuas mãos. Esse processo não é mais comigo, é contigo, Senhor. Tu me faz eu suportar, Senhor, a tempestade, o vento, o furacão. Me levanta, Senhor Jesus, troca o meu fardamento. Você tem que aprender a orar, mulher. Você tem que aprender a orar, homem. Você tem que levar para o altar o teu problema. Oh, aleluia. Porque quando você leva para o altar, quando você leva para a presença de Deus, a palavra de Deus vai dizer que Deus lembrou de Ana. Gente, Deus esquece de alguém? Não. Esse lembrar aqui quer dizer que Deus atendeu. Coisa linda é você levar para o altar, chorar no altar e Deus te atender. Ei, querida, sabe? E eu venho aprendendo muito com Deus. Às vezes você está orando há tanto tempo por uma coisa e aquela coisa não aconteceu ainda. Nós temos que aprender a ter paciência. Porque no mundo espiritual, sabe, é como se já tivesse entrado no computador celestial, está sendo processado e Deus está trabalhando ali para as coisas se encaixarem para poder acontecer. Às vezes demora um ano, alguns meses, alguns anos ou um dia. Depende. Nós temos que ter paciência e simplesmente esperar. A palavra de Deus vai dizer que ela perseverou em oração. Ela não parou de orar, mesmo sabendo que Eli estava lá olhando para ela, julgando ela. Não ligue para as coisas que os outros vão julgar de você. Tá na casa do Senhor, eu não vou chorar na casa de Deus, porque vão falar o quê de mim?
Querida, não esteja nem aí para o que vão falar de você, porque ninguém está nem aí para a sua dor, essa é a grande verdade. Só o Senhor Jesus sente a sua dor, só Ele tem íntima compaixão. Se tiver que chorar, chore, se tiver que gritar, grite, se tiver que dar glória a Deus, dá glória a Deus, se tiver que dar aleluia, dá aleluia, se tiver que passar o culto todo de joelho, passa o culto todo de joelho, se tiver que passar o culto todo lá com a mão no altar, com a cabeça lá no altar só chorando, enquanto o irmão tá pregando, tá louvando, faça. Não importa o que vão pensar de você, porque ninguém vai querer, querida, viver o que você tá passando. E muitas das vezes o ser humano não entende a sua dor e te julga pela sua dor. Então não liga para o julgamento dos outros. Coloque na mão do Senhor, leve pro altar, se derrame, se derrame, se derrame, oh aleluia. Já seja profeta para você, porque eu gosto de trabalhar com profeta. Sabe? Já coloca aí nos comentários. Todos os meus problemas eu coloco hoje no altar. Todos os meus problemas eu coloco hoje no altar. Todos os meus problemas eu coloco hoje no altar. Eu não sei qual é o seu problema, se é sentimental, familiar, financeira, se é saúde, se é processo na justiça, sabe? Se é você que está lutando pela compra de uma casa, de um carro, se é lutando para vencer um câncer, um tumor, se é uma depressão, eu não sei qual é o teu processo, querida. Já coloca aí nos comentários, eu coloco essa depressão no altar do Senhor. Ah, pastora, meu problema é financeiro, a porta tá trancada. Já coloca aí, seja profeta, sabe? Abre a sua boca e profetiza sobre a sua vida. Profetiza nos ossos, no vale de ossos secos. Profetiza onde todo mundo tá achando que deu tudo errado, que não tem jeito pra você. Dá uma de doida mesmo, porque os loucos herdarão os céus. E começa a profetizar. Eu profetizo que as portas já estão abertas na minha vida. Você tá entendendo? Coloca no altar. Porque quando você coloca no altar, o Senhor atende a sua oração. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Engraçado, né? Eu já preguei Ana várias e várias vezes. É a primeira vez que eu prego Ana com essa vertente que Deus me deu. Então, em nome de Jesus, minha querida e meu querido, leve para o altar todos os seus problemas que você vai ver o agir de Deus. Amém? Vamos orar, porque a oração move a mão de Deus ao meu favor e ao seu favor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Entramos na tua presença como pó, como cinza, como nada que somos, para te pedir, Senhor, perdão por tudo que temos feito, Senhor. Oh, Senhor, toma nossos problemas nas tuas mãos. Toma a vida financeira nas tuas mãos. Toma um laudo médico nas tuas mãos, Senhor. Ah, Senhor, toma os casamentos nas tuas mãos. Senhor, eu não sei qual o processo que essa mulher e esse homem estão vivendo, Senhor, mas nós estamos entregando tudo no altar. Eu entrego, Senhor, a porta trancada no altar. Eu entrego o casamento falido no altar. Eu entrego os filhos, Senhor, que estão de um lado para o outro como ovelha perdida nas drogas, na prostituição no altar. Eu te entrego, Senhor, o laudo médico do câncer, da Covid, do tumor, Senhor Jesus, da diabetes, da pressão alta no altar. Eu te entrego, Senhor Jesus, toda depressão, toda opressão no altar, Senhor. Eu entrego a ti, Senhor, porque eu sou filha mimada mesmo do Senhor Jesus. Fez comigo, eu conto para Deus. Aconteceu comigo, eu levo para o altar, porque eu não resolvo nada, Senhor. É tu que resolve, Senhor. Então toma a vida dessa mulher nas tuas mãos, toma a vida desse homem nas tuas mãos. Eu coloco a vida, Senhor, de cada seguidor, de todos os canais que eu tenho no altar, Senhor. Coloca anjos dentro da casa de cada um, Senhor. Coloca o que está fora do lugar, tu coloca no lugar. Repreende o devorador, o migrador, o cortador, o gafanhoto, o olho grande, a inveja, obra de macumbaria, a feitiçaria, Senhor. Oh, Senhor, entra com cura, Senhor. Repreende o espírito da morte, Senhor, no nome de Jesus. Entra com cura. Levanta o caído com opressão, depressão, câncer, Senhor. Levanta, Pai. Oh, Senhor, eu entrego essa casa nas tuas mãos, essa vida nas tuas mãos. Eu te agradeço a vitória do meu irmão, porque a vitória do meu irmão é a minha vitória. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém?
Amém, querida, amém, meu querido, seja abençoado no nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo no mínimo com 3 pessoas, no nome de Jesus. Não saia daí sem dar o seu joinha, que é o seu like. Beijo grande, tenha uma semana abençoada por Deus e até a próxima.